Olá, muito boa noite para todo mundo. Marchando com a boiada na direção da Ramada e tendo permissão para ir abrindo as porteiras fechadas, a comitiva do Terra Viva DBO na TV atravessou a Chapada no tempo certo para armar arranchamento perto do Morro do Juramento. E chama agora os companheiros e companheiras boiadeiros aqui desta parada para contar como foi vencida esta jornada estradeira. Começando a narração com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Conforme a gente tem falado aqui com frequência, e o caso já é da sabedência dos companheiros e companheiras pecuaristas que nos dão a honra de ter a sua audiência, as exportações de carne do Brasil para os Estados Unidos estão sendo motivo de grandes preocupações, por razões diferentes, tanto aqui quanto lá no gigante nortista. Fazendo uma recordação ligeira, no ano passado eles ficaram em segundo lugar na lista dos nossos maiores fregueses no mercado internacional, tendo comprado, de acordo com a Abrafrigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos, um total de 532.653 toneladas, isso considerando o produto in natura, o congelado, o industrializado e os miúdos, com um forte aumento de 49,1% em relação a 2023. E agora no 25 recém-começado, os importadores estadunidenses levaram só 3 semanas para arrematar toda a cota anual que a gente pode vender para lá sem pagar imposto para entrar, que é de 65 mil toneladas. Pois repare, o amigo boiadeiro, que este mesmo crescimento extraordinário também está acontecendo com os embarques da Austrália e do Uruguai. E, logicamente, que isso está deixando os pecuaristas lá da Norte América apavorados e também furiosos com esta situação atual. E até que demorou, Mas agora eles resolveram partir para a briga e, aproveitando que o novo presidente do país, aquele senhor do cabelo amarelado, é protecionista juramentado, já estão exigindo, com a máxima urgência, providências para fechar a porteira do mercado local para a carne brasileira e dos outros fornecedores em geral. Esta semana, a Aircalf USA, bonito nome, que é uma grande associação de fazendeiros, divulgou um relatório dizendo que a cadeia da carne bovina está sendo destruída pelo produto estrangeiro, que a taxa de importação tem de ser fortemente aumentada e que as compras externas têm de ser limitadas. E arrematam dizendo que proteger a produção local é fundamental para garantir o abastecimento. Na verdade, o que eles estão querendo proteger é o próprio bolso, Porque hoje os Estados Unidos têm o menor rebanho bovino da sua história, que não é suficiente para atender a demanda interna. Aí, sem importação, o resultado vai ser um forte encarecimento da carne. E quem vai pagar o pato é o povo, que vai ter de trocar o hambúrguer pelo ovo. Mas se a população norte-americana aceita comer muito menos e pagar muito mais só para que seus fazendeiros possam ganhar mais e mais dinheiro, que é que se pode fazer, No alto verão, com os dias mais compridos, umidade e sol à vontade, nas invernadas a boiada está se arregalando com comida da melhor qualidade. Mas o vivente não pode ficar iludido achando que está tudo resolvido. Porque mesmo em horas como esta de agora, o capim continua exigindo atenção e cuidado na sua manutenção. Mas por acaso o amigo pecuarista estiver enfrentando alguma dificuldade para dar atendimento a esta precisão, fique à vontade para pedir a ajuda de um especialista, participando aqui da nossa sessão sobre pastagens com a doutora Janaína Matrucello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é a importância do nitrogênio no manejo em pastagens. Confira. Esse aqui é um pasto de capim-paredão que recebeu o primeiro pastejo em torno de 60 dias após a semeadura. Imediatamente após o primeiro pastejo, o que nós fizemos foi adubação de cobertura e nitrogênio em parte dessa área. E eu quero mostrar para vocês o efeito do nitrogênio no desenvolvimento e no acúmulo de forragem de um capim. É importante dizer para vocês que o nitrogênio, ele é modulador de crescimento e pode ser uma excelente estratégia de manejo para que a gente acelere a rebrota de um pasto. Aqui, nós fizemos esse primeiro pastejo, fizemos essa adubação
E 10 dias depois, esse pasto já chegou na altura de manejo. Então, quando a gente vem fazer a medição da altura, a gente já percebe que esse pasto passou dos 90 centímetros de altura após 10 dias de rebrota. Isso aqui, capim paredão, é para ser pastejado em torno de 90 centímetros de altura. Então, o que eu preciso fazer é colocar o gado, cortar isso aqui imediatamente para que eu não perca proteína, porque capim tem que ser manejado por altura. Então, o nitrogênio ajudou nesse processo de acelerar a chegada desse capim na altura. Então, vocês observem que aqui nós vamos ter uma alta produção de massa, boa proporção de folha, muito perfilho, muito broto sendo desenvolvido e pouco espaço vazio no solo. Mas quando a gente vai para a área que não recebeu a adubação nitrogenada em cobertura, lembrando que esse solo é um solo de alta fertilidade, com boa saturação de bases, é um solo que não tem problema com correção, ou seja, os teores de cálcio e magnésio estão bons, não temos problema com pH e excelente nível de fósforo. Então o efeito que vocês estão vendo aqui é única e exclusivamente efeito da adubação nitrogenada em cobertura. Quando a gente passa para cá, nós já vamos observar uma menor massa de forragem, uma coloração mais clara nesses pastos. Vamos observar também menor número de perfilhos. E quando eu vou fazer a medição da altura, eu vou observar que ele ainda não chegou aos 90 centímetros. Então, solo igual para os dois lados desse pasto, mas aqui não teve adubação nitrogenada. Portanto, o gado vai demorar mais para voltar aqui e eu vou ter que trabalhar com uma menor lotação nessa parte do pasto. Por quê? Porque a produção de massa é menor, já que o nitrogênio me dá uma maior produção de massa. Consequentemente, ele aumenta a minha capacidade de suporte. E essa é uma observação importante, porque quase sempre a adubação nitrogenada ela vem acompanhada de uma necessidade de aumento na taxa de lotação para que essa forragem então seja consumida. 10 dias depois da adubação, esse pasto já chegou na altura de manejo quando eu adubei. Aqui vai chegar daqui a pouquinho, mas eu tenho gado para poder consumir esse material 10 dias após, eu consigo rodar esse gado nessa velocidade? Então, antes da gente se preocupar com tecnologia de produto, é importante também que a gente se preocupe com tecnologia de processo. E manejo de pastagens é uma tecnologia de processo. Então, quando você domina o manejo de pastagens, você já está apto a usar a adubação nitrogenada e conseguir aproveitar todos esses benefícios da adubação, que é o maior perfilhamento, melhor cobertura de solo, e isso evita que plantas invasoras cheguem até o seu pasto. Você vai ter o maior número de perfilhos, você vai ter maior produção de folha, e isso melhora, né, a digestibilidade desse material, consequente vai dar um melhor desempenho para o seu animal, seja arroba ou seja produção de leite. O nitrogênio é então uma excelente ferramenta de manejo, mas tem que saber ser utilizada para que ela possa trazer para você o retorno esperado. Porque se você adubar e não colher, isso te trará prejuízo. E agora o canal Terra Viva tem um convite muito especial para fazer para os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro, que é para assistir nesta quarta-feira, dia 29, o terceiro episódio da nossa série especial sobre cachaça. Neste programa a gente vai falar do que é e do que não é cachaça, do que é preciso fazer para abrir um alambique e da legislação que regulamenta a produção e a comercialização da nossa autêntica aguardente brasileira. É daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, e quem está querendo apurar o paladar e aumentar o seu conhecimento do assunto, não deve perder. Com o tempo esfriando e o fogo minguando e não dando mais conta de esquentar a caboclada, mas tendo ainda um tanto de história para ser contada, a gente faz aqui uma parada ligeira para pegar mais lenha e animar a fogueira. E recomeça essa nossa jornada conversadeira em instantes. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital.
Faltando agora só mais 2 dias e algumas horas para mudar a página do calendário e mandar o primeiro mês do 2025 para os arquivos da história, o mercado pecuário, que estava subindo em boa toada desde antes da virada do ano, fez o devorteio e agora se largou no rumo de ribanceira abaixo, para a decepção e desenleio dos companheiros e companheiras fazendeiros que estavam acreditando que o carretão continuaria embicado na subida do estradão. Mas a previsão de encurtamento da oferta de boiada terminada e de virada do ciclo na nossa atividade não foi nem poderá ser cancelada. E sendo certo que ela vai acontecer, o caso então é de saber se essa hora já está perto, né? Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito do lado que o vento vai bater no eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que está em Bebedouro, aqui no interior paulista, fazendo hora extra e serão no serviço especialmente para participar desta função. Boa noite, meu caro Pedro, mais uma vez, é uma baita satisfação ter a sua presença internet aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Uma boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Estou aqui para tentar dar um rumo, né, um norte para o que está acontecendo nesse mercado, né? Com certeza a gente vai ter uma boa orientação. Ô Pedro, o que é que fez o carretão mudar de direção no mercado e destrambelhar no rumo de descida do estradão, hein? O negócio, a gente comentou, né, da última vez, dezembro veio daquele jeito, subindo muito, de repente cai, começa janeiro bem acelerado, já começou a ficar morno de novo, deu aquela amenizada na situação. É claro que a gente vê ainda algumas situações, algumas regiões que ainda tem aí uma alta na arroba, alguma coisa assim, por causa de uma oferta um pouco mais limitada. Porém, o negócio deu uma esfriada boa, né? A gente já vê preços mais estáveis, não teve variação. Aqui em São Paulo a referência se manteve praticamente na mesma, né? Boi China aí pagando 335, 330, boi comum 225, 227, alguma coisa um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas cenário bem mais de estabilidade. E tudo isso por causa da demanda, né? Se a gente vê a nossa demanda interna, a inflação dos preços, né? Os preços mais altos, a dificuldade do poder econômico do brasileiro para o começo de ano, muito imposto, todas aquelas contas para pagar, tudo que acontece no começo do ano impacta bastante. E a exportação, que vinha bastante acelerada, primeira quinzena ali, 9,4 mil toneladas embarcadas todo dia e tudo mais. A hora que a gente pega essa última metade, caiu praticamente 1.000 toneladas no embarque diário, 8,4 é a média agora. Então deu uma desacelerada e quando a gente pega, hoje é justamente o dia comemorado lá na China, né, o Ano Novo Chinês, e essa mudança aí, né, esse impacto acabou, né, justamente porque eles diminuem a carga de trabalho ali, seriam as semanas comemorativas, e essa diminuição da compra do nosso principal comprador, né, essa esfriada nas compras acaba trazendo justamente uma demanda externa um pouco mais tranquila, vem aquela coisa mais morosa, e isso refletiu no mercado do boi gordo, né, que vinha de altas sucessivas, agora uma coisa mais morna, algumas praças começam até a cair o preço médio, mas cenário de estabilidade ainda em São Paulo, né, como referência. Ô Pedro, qual que é a explicação para o atual comportamento da oferta de gado terminado aí nas principais regiões de comercialização de animais do país? O que a gente está vendo, né? Inclusive foi um ponto de reunião aqui, nós da equipe da Scott Consultoria, justamente tentando entender o que está acontecendo com essa oferta. Muitas unidades frigoríficas, em alguns pontos específicos, falando para a gente que a oferta está um pouco mais enxuta. É claro que a gente teve também uma demanda que veio desacelerando um pouco, então acabou se adequando por isso a normalidade nos preços. Mas a oferta mais enxuta vem justamente pelo poder de segurar o bovino dentro da propriedade do pecuarista, né? Ele consegue segurar a qualidade das pastagens bastante positiva, eles continuam negociando um pouco mais com as unidades frigoríficas, isso acaba fazendo com que ele tenha um poder aí de manter o seu bovino na sua propriedade, até pegando uns números, né? Quando a gente pega os abates aí em CIF, né, o registro de Sistema de Inspeção Federal, né, que é mais ou menos 72%, 75% do abate total aqui do nosso país, a gente viu, inclusive, um aumento no percentual, né, nos pontos de participação de fêmeas no abate, mas não porque teve um aumento de oferta de fêmeas, e sim porque teve uma redução muito mais drástica de machos ofertados para o abate do que realmente a participação da fêmea.
Um comparativo, é claro que não fechou o mês ainda, mas nós estamos aí na reta final de janeiro, né? E a gente já vê uma diminuição de 600 mil cabeças de bovinos abatidos a menos nessa comparação de sistema de inspeção federal entre janeiro de 2025 em relação a 2024. É claro que essa diferença vai diminuir um pouco mais, porque tem mais alguns dias para ser contabilizado, mas isso já mostra que a oferta veio bem mais baixa para esse janeiro em relação ao que aconteceu ano passado. No passado, inclusive, primeiro semestre, muita oferta, a gente viu aqueles recordes de abate sucessivos, né, até o final do ano. Sabendo que é a vaca que determina o rumo que o boi vai tomar no mercado, né, e olhando então para a oferta e para a cotação da fêmea no mercado nesse momento, né, quando é que a gente vai poder falar, Pedro, que o ciclo da pecuária até que enfim virou e que o tempo do preço ruim chegou ao fim? Esse tempo do preço ruim aí a gente fica até meio receoso de falar um pouco, mas já está caminhando para isso, né? Quando eu comentei aqui em relação a esse ponto percentual de participação de fêmeas, é só em relação ao CIF. Quando o CIF tem uma participação menor de vacas, né, de fêmeas dentro desse abate. Quando a gente pegar os abates gerais aí, os dados contabilizados pelo IBGE, que vai ser divulgado em breve, a gente consegue ter uma noção maior de como está essa situação. Mas 2025 deve começar a reduzir. Inclusive, a gente já vê algumas regiões, né, até algumas unidades frigoríficas conversam com a gente, alguns pecuaristas também, essa dificuldade de comercialização de fêmeas para algum desses períodos, né? Inclusive as linhas premium de carne que acabam utilizando novilhas e tudo mais, até acontece uma dificuldade de encontrar as fêmeas para completar aí essa questão da demanda. E a gente já começa a ver um pouco aí da questão da reposição se valorizando um pouco mais. É claro que não teve aquela explosão de preços, né? Subir tudo de uma vez, mas se a gente faz um comparativo, ano passado a gente já pegava aí umas épocas em que era negociado R$ 8,50, R$ 9,00 o quilo. Hoje a gente se aproxima muito mais dos 14, R$ 13,50, 14, 15. A gente chegou até o começo do ano, até algumas negociações aí, vendo aí R$ 15,00 o quilo do bezerro, alguma coisa nesse sentido. É claro que agora deu uma normalizada, algum ajuste para baixo, algum ajuste para cima, mas a gente vai ter um sinal aí realmente de virada do ciclo, mais para o segundo semestre, inclusive. Se a gente vê os preços futuros até do mercado do boi gordo, para esse primeiro semestre, deve trabalhar na faixa 320, 340, e realmente para o segundo semestre a gente deve começar a sentir um pouco mais essas altas mais firmes para a arroba do boi gordo e realmente tomar um rumo aí de virada realmente do ciclo pecuário. Muito bom, Pedro. Evidentemente que a gente está, todo mundo, né, como nós, estamos na expectativa aí de ver essa virada de ciclo, né, para dar aí um respiro, né, um sossego para o pecuarista que ultimamente andou comendo aí o pão amassado pela própria mão do cão, o sem feição, aquele cujo nome não deve ser pronunciado. Obrigado, viu, Pedro? Um abração para você, dá um abraço em toda a turma da Scott aí. A gente continua acompanhando aí, contando com vocês para ajudar a gente a entender o rumo do carretão no mercado. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece estar aqui com vocês compartilhando as informações e estamos à disposição qualquer coisa. Até a próxima. Neste ponto da estrada, a gente já está passando da metade da empreitada que foi combinada, sendo então a hora de fazer uma rápida parada. E depois que a marcha for retomada, o Terra Viva DBA na TV vai oferecer para a companheirada o noticiário, o nosso comentário a respeito da situação atual do boi gordo no mercado, o que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. O consumidor brasileiro já estava alongado do mercado por motivo de falta de dinheiro, o comprador estrangeiro agora está com a fome amansada, a oferta de gado terminado está menos apertada e o resultado desta conjuminação é que a nossa praça boiadeira está padecendo debaixo de uma renovada pressão derrubadeira da cotação. É já que a gente vai voltar, aguarde. Seguindo firme no rumo do norte e contando com a sorte para que a empreitada seja terminada na hora que foi aprazada, a comitiva passa agora a dar conta aos companheiros e companheiras fazendeiros de como foi o andamento da negociação do boi gordo na praça e de qual foi a razão da variação da sua cotação. Diferentemente de um alazão bem amansado e obediente, que pode mudar o rumo de repente e sem derrubar o peão, o nosso mercado boiadeiro é igual a um trem cargueiro, que demanda muito tempo para parar e mais ainda para voltar a andar, né?
E sendo o caso assim, desse jeito, o que está acontecendo no Eito é que a nossa Praça Boiadeira continua embicada na descida da Ribanceira por conta de uma traiçoeira conjuminação entre a inapetência de carne do consumidor brasileiro, por motivo de falta de dinheiro, com um ligeiro aumento na oferta de gado terminado praticamente no país inteiro. Na verdade verdadeira mesmo, tanto uma coisa quanto a outra já estavam sendo perfeitamente esperadas. Primeiro porque sempre sobra um pedaço de mês no fim do salário do trabalhador. E o vivente só vai poder voltar a frequentar o balcão do açougue outra vez quando sair o próximo pagamento, depois da virada do calendário, né? E esta situação é mais complicada ainda em janeiro, que para boa parte da população é época de pagar matrícula de escola e impostos de casa e de carro, e aí as contas novas que vão chegando vão se amontoando com as velhas que já estavam penduradas no prego atrás da porta, né? Por outro lado, a exportação, que estava garantindo a firmeza da demanda e a fortaleza da cotação, agora também está dando sinais de esmorecimento. E somando tudo, o resultado foi o enfraquecimento geral da demanda aqui no nosso terreiro e também lá no estrangeiro. Ao mesmo tempo, nas invernadas, o mestiço já está viçoso e roliço no ponto de ser apresentado no mercado. E com isso, o comprador de boiada está de novo correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão, dando demonstração de valentia e fazendo arrelia com o valor da nossa mercadoria. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro, sendo que desta vez a arroba caiu em 10 dessas praças consideradas e subiu só em 2. A lista das derriçadas foi ponteada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a vaca piorou para R$ 303, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a queda foi geral, com o macho escorregando para R$ 312 e a fêmea para R$ 290. Na região norte, o boi voltou para R$ 308 e a vaca para R$ 293. No Triângulo Mineiro, o facão acertou só o macho, que foi cortado para R$ 318. No oeste da Bahia, a fêmea desceu para R$ 281. No sul do Tocantins, bateu um vento ruim no trecho que derrubou o preço do boi para R$ 296 e o da vaca para R$ 275. Em Marabá, no Pará, o macho desandou para R$ 290 e a fêmea para R$ 270. Em Redenção, a vaca foi rebaixada para R$ 268. E no oeste do Maranhão, a fêmea caiu para R$ 270. Já no oeste do Rio Grande do Sul, o caso foi de alta, com o boi subindo para R$ 11,15 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 334,50 por arroba. E em Pelotas, a vaca aumentou para R$ 10,06 por quilo, ou R$ 301,80 por arroba. Depois de ter trabalho dobrado para achar um atalho e desviar de uma queimada no cerrado, a comitiva voltou para a estrada batida e chegou na Fazenda das Margaridas para entregar a boiada na hora combinada e prometida, sendo então recebida com festa pelo senhor patrão, que nem esperava mais a nossa chegada. Aí não demorou nada, e o braseiro estava ardendo no terreiro, a viola gemeu e animou a cantoria, a carne assou e o povo se largou na mão da alegria e ninguém sossegou antes do romper do dia. A marcha estradeira, a poeira, o sol e a chuva, ali da boiadeira sempre sofrida, tudo ganha compensação quando a empreitada está vencida e a pionada pode começar a folia violeira, né? Pois então é assim que a gente aqui faz poesia, buscando nas coisas simples do sertão a inspiração para escrever essas prosinhas singelas que são recitadas no fechamento da nossa apresentação de todo o dia. Para os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que fazem gosto de escutar e também têm admiração pela nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, a gente faz a recordação de que todas elas estão ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar, ou os 4 logo de uma vez, pode fazer o favor de ligar no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807.
ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Reunida a tropa apartada boiada e estando já a comitiva formada, a gente anuncia a nossa retirada para começar uma nova empreitada em outras estradas, mas já deixa marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.